Então vamos lá. Como falei, vamos iniciar as questões. Nós temos aqui a primeira questão, essa questão que caiu lá no ano de 2014, viu? E como eu falei, eu quero que vocês participem comigo, tá? Se tiver dúvida, perguntem, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, em um museu de ciências, é comum encontrarem-se máquinas que foram eletrizadas, materiais e geram intensas descargas elétricas. O gerador de Van Graff, a figura 1, é um exemplo de como atestar as faíscas, que é a figura 2, que ele produz. O experimento fica mais interessante quando se aproxima do gerador em funcionamento com a mão uma lâmpada fluorescente, que é a figura 3. Quando a descarga atinge a lâmpada, mesmo desconectada da rede elétrica, ela brilha por breves instantes. Muitas pessoas pensam que o fato de a descarga atingir a lâmpada é o que faz brilhar. Contudo, a lâmpada a lâmpada for aproximada dos corpos da situação, a figura 2, no momento em que a descarga ocorrer entre eles, a lâmpada também brilhará, apesar de não receber nenhuma descarga elétrica. Então é o seguinte, pessoal, o que o problema fala aqui é a seguinte situação. Essa imagem aqui tem aqui um gerador que é chamado de gerador de Van Graff, e quando é colocado aqui um condutor próximo a ele, vocês reparam que na proximidade existe aqui uma descarga elétrica. Aí o que acontece? Se você pega uma lâmpada fluorescente, tá? Pode ser até uma diferente dessa, mas sendo uma lâmpada fluorescente, e você colocar próximo aqui dessa esfera maior, essa lâmpada ela vai começar a brilhar, tá? Agora, o que o problema quer saber aqui é o real motivo dessa lâmpada aqui brilhar, tá bom? Então, nós vamos aqui para as alternativas. Temos aqui, ó, a letra A. Ela vai brilhar devido ao quê? Devido à carga elétrica. Ela vai brilhar devido ao quê? Ao campo elétrico gerado pelo gerador. Ela vai brilhar devido à corrente elétrica que vai ser transferida para a lâmpada. Ou então ela vai brilhar devido à capacitância elétrica que a lâmpada possui. Ou ela vai brilhar devido à condutividade elétrica. Então, eu quero saber de vocês aí, ó, com base no conhecimento de vocês, que vocês já adquiriram, tá? Assistindo na videoaula anterior, por qual motivo aqui essa lâmpada ela vai acabar brilhando, tá? É a carga elétrica que tem no condutor, campo elétrico, corrente elétrica, capacitância elétrica ou a condutividade elétrica? Vamos lá. Quero ver todo mundo participando aí. Bora, pessoal. Não vai perder muito tempo, não. Certo, a Musa disse que a letra E. Vamos aí, ó. A letra E está dizendo que é a condutividade elétrica. E aí? O que mais? Olha só, quando essa esfera ela está carregada eletricamente, ela vai gerar o quê? Ela vai gerar um campo elétrico ao seu redor, tá? E esse campo elétrico, ele é o grande responsável pelo quê? Pela movimentação dos elétrons. Quando essa lâmpada aqui ela é aproximada, o que vai acontecer? Vai variar o campo elétrico sobre a esfera. Se o campo elétrico está variando aqui, ó, da esfera sobre a lâmpada, no caso, vai movimentar os elétrons que estão livres aqui dentro dessa lâmpada. E esses elétrons que vão se movimentar dentro dessa lâmpada, eles vão entrar em choque com o gás que possui dentro dela, e esse choque ele vai liberar a energia. Essa energia a gente vai entender como sendo uma energia luminosa. Então, o grande responsável pelo brilho da lâmpada nessa situação aqui vai ser devido ao campo elétrico, tá? Então, ela, ó, condutividade elétrica, não. A resposta certa vai ser campo elétrico, tá bom? Agora, se fosse a carga elétrica não é, tá? Por quê? Porque quando o corpo ele está carregado aqui, ó, esse corpo carregado, ele tem carga elétrica. Se aproxima a lâmpada ela vai ficar induzida ali, né, a ter uma carga elétrica, porém, ela não vai passar por um processo de eletrização nem nada. E mesmo se passasse, também não teria como ela acabar tendo esse brilho, tá?
Aí o outro aqui, corrente elétrica. Essa corrente elétrica que é disparada aqui, que vai para a lâmpada, não tem como, porque a lâmpada, para ela poder gerar esse brilho, ela precisa ter uma DDP específica, ou seja, uma diferença de potencial, uma tensão elétrica sobre ela, e precisa ter uma corrente elétrica mínima e máxima para que ela possa acabar brilhando, tá? Então, essa corrente elétrica aqui também não tem a ver. Então, a corrente elétrica está errado. E a capacitância, ela se refere à questão da capacidade elétrica da lâmpada. Então, isso aí não tem nada a ver, tá bom? Então, a resposta certa aí nós temos a letra B. Então, é o seguinte, para a gente poder prosseguir, eu vou passar para esse assunto aqui, tá? Vou fazer uma revisão sobre condutores em equilíbrio eletrostático. Esse assunto aqui, vou passar a revisão brevemente e é naquele esquema. Se você tiver dúvida, pergunte, tá? Não tenha medo de perguntar. Seguindo aí, ó. Gerador de Van Graff, tá? A questão anterior acabou de falar sobre esse gerador e a gente vai entender o que é. Pessoal, gerador de Van Graff é essa esfera aí que a gente conhece em feiras de ciências, que quando você coloca a mão sobre ele, aí o que acontece? O cabelo acaba ficando assim, ó, para cima. Mas a grande questão é saber por que que o cabelo ele vai ficar dessa forma aqui. Por que que ele fica todo para cima mesmo? Alguns de vocês têm alguma ideia por que que o cabelo da pessoa acaba ficando para cima daquela forma ali? E aí? Ninguém? Nenhuma ideiazinha aí de como foi que o cabelo da pessoa ficou lá para cima? Olha só, ela só tocou na esfera. No momento que a pessoa toca na esfera, aí o que acontece? O cabelo ele vai lá para cima ali. O que foi que aconteceu? Os elétrons se movem para cima, para a ponta do cabelo. Não, não. Os elétrons, eles são livres, então eles podem se movimentar para qualquer parte, tá? E aí, não e sim, tá? Os elétrons também eles podem se mover para cima. Então é o seguinte, olha. Quando a pessoa toca na esfera, essa esfera, como eu falei, ela vai estar carregada eletricamente. Então, a carga que ela tem uma grande quantidade de elétrons ali. A pessoa, quando toca, ela vai o quê? Ela vai ficar também eletrizada, ela vai receber elétrons. Então, uma parte dos elétrons passa para o corpo da pessoa. Então, ela vai ficar por inteira eletrizada, todinha. Então, imagina só, cada fio de cabelo eletrizado, cada fio de cabelo com carga elétrica negativa. Eu falei na aula anterior que quando eu tenho corpos que têm mesmo sinal, por exemplo, positivo com positivo, eles fazem o quê? Eles se repelem. Agora, se eu tenho um corpo negativo e negativo, se repele também. E o único jeito de se atrair é se for um positivo e um negativo. Positivo e negativo, botou próximo um ao outro, aí o que acontece? Se atrai. Mas nessa situação aqui, vocês observam que como ela tocou na esfera, cada fio de cabelo vai ficar carregado, digamos que negativamente. E um fio negativo perto de um fio negativo, ele se repele. Então, ele vai ficar assim, ó, separado. É por isso que o cabelo ele acaba ficando dessa forma aí, essa juba aí, desse jeito, tá bom? Aí vocês dizem, professor, mas eu já coloquei a mão numa esfera dessa e meu cabelo não ficou desse jeito. Se tiver o cabelo curto assim que nem o meu, não vai aparecer muito não, tá? Se estiver sujo e duro, também não tem como ficar daquele jeito não, tá? Tem que ser um cabelo grande, mole. Aí sim, quando botar a mão, ele vai mostrar, vai ficar bem aparente que o corpo está eletrizado, tá bom? Então é o seguinte, essa situação aqui é uma situação exemplar para a situação de condutor em equilíbrio eletrostático, tá? Então, o que acontece? O gerador ele funciona da seguinte forma. Aqui eu tenho a representação do gerador. Então, em cima, nós temos uma esfera metálica, tá? Essa esfera está em cima aqui de uma coluna isolante. Essa coluna vai evitar que haja qualquer transmissão de elétrons, tá? Nós temos aí, por dentro, uma esteira. E essa esteira está ligada a dois rolamentos. Um rolamento aqui em cima e outro rolamento aqui embaixo. Esses rolamentos, eles serão acionados devido a esse motor. O motor vai rotacionar e vai fazer esse rolamento aí
ficar subindo e descendo, tá? Como se fosse um tipo de esteira. Aí o que acontece? Aqui embaixo, olha só, tem o grande responsável pela eletrização lá em cima, que é umas pontas metálicas, parece ali um tipo de pente, uma escova. E aí essa esteira, ela vai ficar girando e ela vai ficar raspando ali naquelas pontas metálicas. E aí o que foi que eu falei na aula passada? Quando eu pego dois corpos diferentes, de materiais diferentes, e eu fico atritando um com o outro, quando eu separar eles, um vai ficar com carga positiva, o outro com carga negativa. Então, isso aí é um processo de eletrização por atrito. Então, o que aconteceu aqui esse pente ele vai acabar perdendo elétrons ali para essa esteira, né? E aí, o que acontece? Lá em cima, nós temos novamente outra ponta metálica, que essa ponta metálica, em vez de ela liberar elétrons, ela vai coletar os elétrons. Então, ela vai receber os elétrons daqui, ó. Ela acaba recebendo um elétron que está subindo, como se coletasse aqui embaixo e levasse lá para cima. Aí você fala, professor, mas e esse aqui, essa ponta metálica? No momento que ela perder todos os elétrons livres, ela vai ficar sem nada e não vai enviar mais nada para cima? Geralmente, essa ponta metálica aqui embaixo, ela é ligada no chão, é feito um fio terra nela para que ela fique o tempo todo levando elétrons lá para cima. E aí, essa esteira aqui, o tempo todo rotacionando, vai estar jogando elétrons o tempo todo lá para cima, e aí essa esfera acaba ficando eletrizada, tá? Então, aí nós temos o gerador de Van Graff. Esse gerador, pessoal, ele vai gerar um potencial elétrico muito alto, tá? Quando eu falo potencial elétrico alto, é a escala aí de mais de 800 volts, 900 volts, tá? Mas você não precisa se preocupar, pois, embora ele tenha uma tensão alta, a corrente elétrica que ele vai liberar é uma corrente elétrica baixa, tá? Não chega a matar ninguém. Você pode colocar a mão ali, você vai sentir o efeito da eletrização, mas risco de vida não tem, tá bom? Então, o que acontece? Botou a mão em cima, no gerador funcionando, o cabelo ele acaba ficando para cima. Mas tem uma situação, pessoal. Se você pegar, colocar a mão dentro ali do gerador, no momento que está funcionando, o cabelo ele não sobe. Agora a questão é saber por que o cabelo não sobe quando você coloca a mão dentro do gerador. Se você coloca fora, o cabelo sobe, mas por dentro. Colocando dentro, por que o cabelo não sobe? E agora? Alguma resposta aí? Colocou a mão dentro do gerador, o cabelo ficou normal, não eletrizou. Será que o gerador quebrou no momento que tirou a tampa de cima? Foi o que houve? Alguém tem alguma ideia aí? Ivone, tem alguma ideia? Ah, certo. Meus alunos hoje aqui estão bem calados. Eita. Vamos lá, pessoal. Colocou a mão dentro, o gerador ele não vai fazer com que o cabelo suba. Eu vou estar explicando esse motivo no decorrer dos slides, tá bom? Então é o seguinte, vamos entender por que isso acontece. Primeira coisa, eu peguei aqui um condutor, tá? O formato dele é bem complexo, tá? Não é nem circular, não é quadrado, nem nada. Ele tem um formato aqui bem peculiar. Então, se eu pegar um ponto, no caso, como esse corpo ele tem uma carga positiva, né? Que é maior. E eu pegar um ponto interno a ele, um ponto A. Pego um ponto B aqui que está bem na superfície. Não sei se vocês estão vendo aí, tá? Se não estiver vendo, fala aí que eu ajeito aqui para vocês. E nós temos aqui um outro ponto, que é o ponto C, também do lado de dentro. Mais um ponto D do lado de dentro. E mais um ponto E na superfície. Olha só o que acontece. O ponto B e o ponto E, por causa desse corpo ele ter carga, ele vai ter o quê no ponto B? Tem um campo elétrico. E olha o campo elétrico aqui, olha só o sentido da direção. Esse campo elétrico, pessoal, ele está sendo o quê? Ele está sendo perpendicular à superfície de contato. Olha só, ele está formando um ângulo de 90 graus em relação à superfície que ele tem contato aqui, tá? E o outro, o ponto E, também é a mesma situação, ó. Ele forma aqui um ângulo de 90 graus em relação à superfície de contato. Então,
o ponto B e o ponto E, existe um campo elétrico sobre eles. Agora, os outros pontos, o ponto A, o ponto D e o ponto C, esses outros pontos não têm campo elétrico. Então, toda vez que eu tenho um condutor e esse condutor ele está eletricamente carregado, na superfície dele tem campo elétrico e fora dele, sem ser na superfície, também tem campo elétrico. Mas a partir do ponto que eu localizo qualquer área dentro dele, não tem campo elétrico, tá? Se não tem campo elétrico, a consequência é que os elétrons eles não se movimentam. Se o elétron não se movimenta, não tem corrente elétrica. Então, por esse motivo, naquela situação lá do rapaz, quando ele colocou a mão dentro do gerador, ele não vai se eletrizar, porque não tem campo elétrico interno, assim ele não fica carregado eletricamente. Entenderam aí? Aí, seguindo aqui, ó. Distribuição de carga elétrica. As cargas elétricas sobre um condutor, elas vão se distribuir de maneira diferente para cada tipo de condutor, tá? Como assim? Por exemplo, aqui, ó, um condutor esférico. Esse condutor esférico, quando ele está carregado eletricamente, olha o que acontece aí, ó. As cargas, elas vão se distribuir uniformemente. O que significa isso? Significa que a distância de uma carga para outra é sempre a mesma, tá? Elas vão se distribuir de maneira uniforme. Porém, se eu tenho um corpo que tem um formato totalmente diferente aí, bem irregular, e esse corpo ele está carregado, as cargas elas vão se distribuir de maneira irregular. E você pode observar aqui pelo desenho que esse corpo aqui, esse segundo, a quantidade de cargas ela é concentrada mais onde? Ela é concentrada mais aqui, ó, bem na ponta. Então, essa grande quantidade de cargas na ponta significa que ele tem uma densidade de cargas maior em regiões pontiagudas, tá? Então, isso aí nos remete a um outro assunto que é falar sobre a densidade superficial de cargas. O que é essa densidade superficial de cargas? Essa densidade ela é uma relação entre a quantidade de cargas que tem e a área. Por exemplo, aqui, ó, você observa nesse desenho que a quantidade de cargas que tem para cá, nesta área aqui, ó, eu estou passando a seta, ela é pouca. Eu posso até contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 cargas nessa área. Agora, numa área bem menorzinha, a quantidade de cargas é maior. Então, significa o quê? Que nessa área que é menor, a quantidade de cargas, a densidade, aliás, essa densidade é bem maior do que a densidade dessa outra área. Por que essa densidade é maior? Porque essa região ela é um pouco mais pontiaguda, tá? Então, essa densidade de cargas ela pode ser calculada como sendo a quantidade de cargas, ou variação da quantidade de cargas, dividido pela área. Então, fica dessa forma aí, tá? Por exemplo, aqui no ponto A, o ponto A ele vai ter uma densidade maior de cargas do que aqui nesse ponto B, tá? Como eu acabei de falar para vocês. Então, a densidade de cargas de A, ó, ela é igual à variação da quantidade de cargas que tem no ponto A, dividido pela área do ponto A. E nós temos a do ponto B, que é a mesma situação, tá? A densidade de A sendo maior do que a densidade do ponto B. Aí, seguindo aqui, ó. Se a densidade de cargas ela se concentra mais naquela região que é pontiaguda, então nós temos um outro tópico aqui que é falar sobre o poder das pontas, né? Eu acho que você já até ouviu falar nesse poder das pontas em relação a comercial de shampoo, né? Comercial de shampoo, eles realmente falam assim, venha você também participar do poder das pontas. Essa frase, poder das pontas, ela é uma frase que é referente à física, tá? Que fala sobre o poder que as pontas metálicas possuem devido à grande quantidade de cargas que elas adquirem, tá? Então, o que acontece? Olha só que nós temos aqui, ó, uma boca de fogão e bem aqui, eu não sei se vocês estão conseguindo identificar, nós temos um acendedor automático. Se você tem um fogão parecido com esse aqui, você deve ter percebido que a ponta dele geralmente é assim, ó, ele é pontiagudo. Você não vê um acendedor que é quadrado ou então um acendedor assim roliço. Não, geralmente o acendedor ele é dessa forma aqui, ele é meio pontiagudo. Por que ele é pontiagudo? Porque quando a eletricidade é fornecida para ele, vai concentrar uma grande quantidade de cargas na ponta
E essa quantidade de cargas é tão grande que uma hora ela faz o quê? Ela se desaprega daquela ponta e ela vai para outra região. E aí, no caso, essa parte aqui, ó, ela vai também estar eletrizada e vai atrair as cargas desse acendedor. E aí esse acendedor vai lançar as cargas direto para a boca do fogão, tá? Um outro exemplo de poder das pontas é esse aqui, ó. Eu não sei se vocês sabem o que é isso aqui, mas isso aqui é o famoso para-raio, tá? Em regiões onde tem muitos raios, onde tem bastante queda de raio, é utilizado bastante isso aqui. E olha só o formato do para-raio. Ele é pontiagudo, ó, em várias direções. Qual é a ideia? A ideia é atrair o raio que cai ali próximo, tá? E o formato dele, como eu falei, tem que ser pontiagudo, pois a quantidade de cargas que vai ter na ponta é bem maior do que a quantidade de cargas que vai ter no restante do corpo. Então a densidade é maior aqui, gerando assim o quê? Um potencial elétrico que pode muito bem atrair outras cargas ou então até mesmo repelir. E aqui nós temos também um outro exemplo de poder pontas, ó. Dois pregos, ambos ligados ali num fio de energia, quando colocou próximo um ao outro, houve essa transferência aqui de carga elétrica, tá? E você repara que mesmo colocando ele de lado, a carga ela vem direto da ponta, ela não vem da lateral do prego nem nada. A Milena está perguntando: professor, você pode explicar novamente do porquê se concentra mais na ponta? Certo. É o seguinte, Milena, as cargas elas se concentram mais na ponta devido ao formato, tá? O formato pontiagudo é o formato que é mais propício para que aquelas cargas elas possam acabar se concentrando lá, tá? Então, o formato é o que determina a quantidade de cargas. Por exemplo, vou voltar aqui a alguns slides, olha. Esse slide aqui. Esse objeto ele tem uma distribuição de cargas nele, porém você pode perceber que nessa área aqui, que não é tão pontiaguda assim, a quantidade de cargas ela não é tão grande. Mas à medida que ele vai afinando, as cargas elas vão se concentrando mais nessa região, tá? Então, o que foi que aconteceu aqui, ó? Como eu falei, se eles estão bastante próximos ali um ao outro, aquelas cargas, geralmente as cargas elétricas negativas, são as cargas que faz o quê? São as cargas que têm a capacidade de se movimentar, né? Como eu falei na aula anterior, quem se movimenta do átomo não é o próton, a carga positiva. Quem vai se movimentar vai ser o elétron. Então, nesse caso aqui, esse objeto ele possui vários elétrons livres, mas à medida que eles estão se aproximando ali, o que os elétrons fazem? Eles se repelem. E como o elétron se repele, ele vai sair dessa região aqui, ó. Então, acaba que essa região fica com menos concentração de cargas elétricas negativas. E essa região vai ficar com mais concentração. É por isso que aqui vai ficar bem mais carregado positivamente do que essa outra região, tá? Por causa da proximidade, o formato dele faz com que aqueles elétrons livres acabam se repelindo e saindo dali e indo para a outra região. Compreendido aí? Certo. Pois eu vou seguir aqui. Então, voltando lá, ó. Nesse caso, olha só o que acontece. Esse aqui é um aparelho, pessoal, que esse aparelho ele faz com que a ponta dele fique com uma carga bastante grande, tá? Fica bem carregada mesmo. E à medida que essa ponta ela fica carregada, o que é que vai acontecer? Essa ponta ela carregada ali, ó, positivamente, ela vai ionizar o ar que está ao redor, tá? O que é ionizar? Ionizar significa que ele vai ou pegar e mandar elétrons para aquela partícula que está suspensa, ou ele vai atrair o elétron daquela partícula suspensa e puxar para ele, tá? Então ele vai ionizar, deixar o ar aqui ao redor carregado. Se esse ar fica carregado, olha só o que vai acontecer. Esse ar carregado ele vai gerar aquilo que é chamado de vento elétrico, tá? Então vai aparecer um vento aqui que vai empurrar a chama da vela. A vela vai ser como se estivesse sendo assoprada, mas sem ter nenhum tipo de hélice ali que pudesse
movimentar aquela massa de ar, tá? Agora, por que que isso aqui está acontecendo? Como eu falei, no momento que o ar ele fica carregado, ele vai ter o quê? Ele tem a mesma carga. E se ele tem a mesma carga, aí, pessoal, aquela carga, ela vai o quê? Ela vai se repelir. Olha só, se o condutor aqui ele está totalmente carregado positivamente, o ar vai ficar carregado negativamente. Se o ar está carregado negativamente, aquele ar negativo ele vai se repelir e ele vai sair daquele local. E à medida que ele sai daquele local, ele vai acabar passando aqui, ó, em uma das direções, será pela chama da vela. Não significa que ele vai só para cima da vela, ele vai em todas as direções. E uma das direções é a chama da vela aqui, que acaba parecendo que ela está sendo assoprada, mas na verdade não é isso, tá? É as partículas que estão eletrizadas, que vão sair dali devido à força de repulsão e passar pela chama da vela, assim dando esse aspecto que ela está sendo assoprada. Ele está perguntando, pode dar um exemplo de ar negativo? Um exemplo é quando cai um raio. No momento que um raio está caindo, no caso, o ar ele está ionizado, tá? Não é ar negativo, ele está ionizado. E aquele ar ionizado, ele permite que elétrons ele possa se movimentar por ele, tá? E falando em raio, eu não trouxe no slide, tá? Mas eu posso até falar de alguns tipos de raio. Existe aquele raio que, no momento que as nuvens elas acabam colidindo, tem grande quantidade de cargas ali na região das nuvens, aquelas cargas elas têm que sair de algum lugar. E o ar ele acaba ficando ionizado devido às cargas que possui tanto na nuvem como na Terra. E aí, aquela distribuição de carga das nuvens, elas descem com a velocidade de quê? A velocidade de propagação do campo elétrico, que é aproximadamente ali a velocidade da luz, e aí elas vão descer se chocando com o chão, formando ali o raio. O raio ele pode ter tanto a direção de cima para baixo, como pode acontecer, em alguns casos raros, mas também acontece, que é aquele raio que vem do chão para o céu, tá? Isso aí também acontece. Então, um exemplo aí, tá, do que você pediu de vento negativado, não é nenhum vento, tá? É o ar que está ionizado. E aí, nesse caso, ele pode gerar ali, gerar não, propiciar a queda ali de um raio. Tudo bem? E seguindo aqui, ó, falamos agora sobre a blindagem eletrostática, tá? Como eu falei no início da aula, no momento que o gerador ele está aberto e você coloca a mão dentro, o cabelo não sobe, né? Fica ali normal. Isso é muito bom porque ele vai gerar esse mecanismo aqui, que é um mecanismo de blindagem eletrostática, que hoje é muito utilizado, é muito importante ele em nossa residência, tá? Vamos entender um pouquinho como é que ele funciona. Olha só na imagem que nós temos aqui. Tem um rapazinho que ele está dentro de uma gaiola metálica aqui, e aqui nós temos algo que é chamado de bobina de Tesla. Essa bobina de Tesla ela está gerando aqui alguns milhões de volts. E essa quantidade toda de carga, ela vai ter que sair e ir para algum lugar. Como o próximo ele tem uma gaiola metálica, toda essa carga ela vai para cima da gaiola. Mas fiquem tranquilos, tá? Esse rapaz aqui possivelmente deve estar vivo. Não aconteceu nada com ele. Por quê? Porque ele está dentro aqui dessa gaiola. Essa gaiola ela vai criar uma espécie de blindagem em torno dele, tá? Aí o que acontece? Onde é que nós podemos utilizar isso aí? A blindagem eletrostática é utilizada, por exemplo, nesse tipo de cabo. Vocês conhecem ele? Já viram esse tipo de cabo aqui em algum lugar aí, na casa de vocês? Quem já viu, coloca aí nos comentários, tá? Esse cabo aqui... Opa, tá nem aqui sim. Onde foi que vocês viram esse cabo? Ah, no receptor, muito bem. E esse cabo aqui, pessoal, ele é um cabo que é utilizado em receptores de TV via satélite, né? Se vocês já viram como é que ele funciona, como é que ele é sem essa capa, ele tem o quê? Ele tem uma série de camadas de metálica, né, envolvendo os fios. Aí nós temos aqui, ó, a camada que eu estou me referindo. Tem aqui o fio principal, que é o que vai levar a informação.
Aí aqui tem uma camada que está protegendo ele. Essa camada aqui é uma camada isolante, tá? É uma camada que vai evitar propagação de elétrons. Aliás, troca de elétrons. E aí nós temos aqui uma camada de alumínio, papel de alumínio enrolando ele. E aqui nós temos outra camada, que é a outra camada de fio, que vai passar para ter o contato. A ideia é o seguinte, a ideia é proteger isso aqui contra qualquer tipo de interferência eletromagnética. Por exemplo, no momento que está dando aquela chuva toda, enquanto, a primeira coisa que os nossos pais falam é: tira a TV da tomada. Tira ali, desliga o negócio, desliga o som, tira a geladeira da tomada para não queimar, tá? Eles falam sempre isso aí. Às vezes, os mais velhos até falavam também o seguinte: se você tiver com alguma coisa metálica na mão, uma faca, coisa parecida, começou a chover, dá aquele raio todinho e falou: ó, solta esse negócio de metal aí, deixa mão, deixa a chuva passar para depois você pegar isso aí. Então, por que acontece isso aí? Por que ele fala isso? Por que tem que desligar? No momento que um raio ele cai, ali vai ser uma conversão de energia, tá? Aquela eletricidade ela vai se espalhar e uma parte ela vai ser convertida em energia eletromagnética. Essa energia eletromagnética, como a gente vai ver um pouquinho mais para frente, ela pode ser convertida novamente em eletricidade. Então, vai ter uma onda eletromagnética que vai se espalhar por toda a área. E no momento que essa onda eletromagnética se espalha, se o equipamento ele não tiver uma proteção, por exemplo, eu tenho um pedaço de barra de ferro e uma onda eletromagnética passa variando com muita intensidade por essa barra de ferro, essa barra de ferro ela vai fazer o quê? Vai gerar corrente elétrica, pois eu estou segurando ela com as duas mãos. Então, vai formar um circuito fechado e gera corrente elétrica e eu acabo levando um choque. A mesma coisa acontece com fio. Se eu pego um fio e esse fio está ligado, alguma coisa, e passa um campo eletromagnético por ele, esse campo eletromagnético, ao passar pelo fio, gera corrente elétrica. Então, nesse caso do receptor, no momento que o campo eletromagnético passar, observa só essa camada aqui, ó. Essa camada que está protegendo ele vai evitar que tenha essa variação de campo. Então, não tem como gerar corrente elétrica assim do nada em cima desse fio. Assim vai proteger lá o seu receptor. Então, esse tipo de fio aqui é muito importante para evitar danos ao aparelho, tá? E outra situação, um carro. No momento que cai um raio sobre o carro, pessoal, se você estiver dentro, fica tranquilo que você não vai sofrer maiores danos, tá? O que vai acontecer? O raio cai sobre o carro ele tem toda uma lataria metálica, e aí essa eletricidade vai se distribuir por toda a superfície. Observa que o pneu dele é o quê? Pneu de borracha. Ele está isolado do solo. Então a eletricidade cai sobre ele e fica por ali mesmo, tá? Aí o que pode acontecer? Pode ali danificar o seu carro, ali acabar estourando bateria, batendo no motor, essas coisas, mas quanto a você, você vai estar seguro, tranquilo, porque ele vai funcionar como uma espécie de blindagem eletrostática. Aí você pergunta, professor, mas por que isso acontece? Porque no momento que a eletricidade ela se espalha através de todo o veículo, dentro do carro, o campo elétrico é zero. Não tem campo elétrico dentro. Aí, como não tem campo elétrico dentro do carro, não tem como o elétron acabar se movimentando ali por ele. E aí, nesse caso, você fica seguro e não toma um choque, tá? No caso aí, outro exemplo, pessoal. Se você já, por exemplo, viajou ali de avião, sabe que avião é um dos transportes que alguns dizem que é um dos mais seguros, né? E outros dizem que é dos mais perigosos. Mas, atualmente, o avião ele foi projetado para poder sobrevoar em diversas situações. Em uma tempestade, por exemplo, no momento que o avião passa por uma tempestade, se cair ali um raio sobre ele, aquela eletricidade ela vai se distribuir por toda a fuselagem do avião e não vai afetar as pessoas que estão lá dentro, tá? Porque carcaça de metal, ele vai atuar ali como no caso, uma blindagem eletrostática, tá? Vai evitar que dê problema para quem está dentro do avião. Então aí, ó, seguindo, nós temos o seguinte, a representação aqui de uma esfera
E essa esfera tem um raio R. Aí, como eu falei, o campo elétrico, se for dentro, ele vai ser igual a zero. Mas se estiver fora da esfera, então o campo elétrico ele já tem um valor, e nesse caso ele pode sim transmitir corrente elétrica, tá? Então aqui nós temos um gráfico. Esse gráfico ele está em função do campo elétrico e da distância D. Aí o que acontece? Tem um ponto A. Esse ponto A, aqui dentro da esfera, ele gera aqui, ó, um campo elétrico que é igual a zero. Olha só, campo elétrico igual a zero. Agora, um outro ponto em outro local da esfera. Está dentro da esfera ainda. Se está dentro, o campo elétrico desse outro ponto também vai ser zero. Um outro ponto. Botei ponto C e ponto D. Dessa vez, esses pontos eles estão bem em cima da superfície, tá? Ele não está nem dentro nem fora, está em cima da superfície. Como eles estão em cima da superfície, o campo elétrico ele já tem um valor ali, ó. E esse campo elétrico é chamado de campo elétrico superficial. Colocando outros dois pontos aí, ó, um ponto E e um ponto F. Esses pontos eles não estão na superfície, mas eles estão muito, muito próximos da superfície ali, ó. Estão quase tocando, mas não estão tocando. Esse ponto E e o ponto F, eles são campo elétrico próximo à superfície. Então, ele já tem um valor que você observa que o valor dele é maior do que o campo elétrico da superfície, tá? O campo elétrico da superfície, ele é metade desse aqui, ó. Metade. E se eu colocar dois outros pontos, ó, longe ali, um ponto G aqui para a direita e um ponto H aqui para a esquerda, o que vai acontecer? Esses pontos, eles estão longe da esfera, então, à medida que eu vou colocando esse ponto mais longe, o campo elétrico ele vai fazer o quê? Ele vai diminuindo. Quanto mais longe eu colocar da superfície, menor vai ser o campo elétrico, tá bom? Então, ficou dessa forma. O campo elétrico maior que uma esfera pode emitir é um campo elétrico onde o ponto está localizado muito próximo à superfície, tá? É o maior possível. Depois daí, aumentando a distância, o campo elétrico ele diminui a distância. Agora é o seguinte, o campo elétrico interno ele tem que ser igual a zero. Memorize isso aí, viu? É muito importante. Falou de um condutor carregado, dentro dele, campo elétrico é igual a zero. Tá? Não tem o que fazer, vai ser sempre assim. Um ponto na superfície. Um ponto na superfície, você pode encontrar o campo elétrico como sendo isso aqui, ó. É 1 sobre 2 multiplicado por K0, onde esse K é aquela constante que eu falei na aula passada, constante de permissividade elétrica, que é 9 vezes 10 elevado à nona newton por metro quadrado, por corpo quadrado, multiplicado pela carga, Q, dividido pelo raio ao quadrado, tá? A distância aqui ao quadrado do centro da esfera até a superfície. Essa aqui é a fórmula para o campo elétrico superficial. Um ponto que está bem próximo da superfície, ele é isso aí, ó. No caso, é a constante de permissividade multiplicado pelo valor da carga da esfera dividido pelo raio da esfera ao quadrado. E o próximo aí é um ponto externo, e o ponto externo é, novamente, é o K, que é a constante, multiplicado pelo Q, que é a carga da esfera, dividido pela distância D, que é a distância do ponto até a esfera, tá? Então, tem essa distância aí que vai ser considerada. Bom? E o potencial elétrico? O potencial elétrico que a esfera possui, quando eu trato de pontos que estão dentro ou na superfície, potencial elétrico tem sempre o mesmo valor. Olha só, dentro ou na superfície, ele tem o mesmo potencial elétrico. Tanto faz. Agora, quando eu coloco pontos lá de fora, ó, tanto faz se for na superfície ou distante, esse potencial elétrico ele acaba diminuindo. Como é que eu posso calcular ele? Potencial elétrico interno ele é igual a potencial elétrico superficial, que é o K0, vezes Q dividido por R. E se for um que está bem próximo a um que está lá longe, é o externo, e esse externo é a constante K multiplicado por Q dividido por D, tá? Então é o seguinte, pessoal. Essas coisas que eu mostrei para você aqui, essas fórmulas, geralmente
atualmente, aliás, elas não estão caindo tanto assim na prova do Enem, tá? Por quê? Porque eles estão tentando mudar ao máximo para colocar uma prova que seja bem mais acessível e onde você utilize mais o conhecimento teórico. Então, o mais importante aqui dessa revisão é a parte teórica, tá? Não a parte ali das fórmulas. Tem cálculo na prova do Enem? Tem, mas atualmente não é tanto assim como antigamente tinha, tá? Se você pegar uma prova ali antes de 2010 para trás, as provas de física era cálculo do início ao fim, você tinha que decorar um monte de fórmulas. Hoje em dia não, hoje em dia é só teoria que manda, tá bom? Então olha só, nós vamos aqui a uma questão que eu trouxe para vocês, e essa questão aqui é para ver se fixou o conhecimento, tá bom? Questão aí de 2010. Duas irmãs que dividem o mesmo quarto de estudos combinaram de comprar duas caixas com tampas para guardarem seus pertences dentro de suas caixas, evitando assim a bagunça sobre a mesa de estudos. Uma delas comprou uma metálica e a outra uma caixa de madeira de área e espessura lateral diferente, para facilitar a identificação. Um dia as meninas foram estudar para a prova de física e, ao se acomodarem na mesa de estudos, guardaram seus celulares ligados dentro de suas caixas. Ao longo desse dia, uma delas recebeu ligações telefônicas, enquanto os amigos da outra tentavam ligar e recebiam a mensagem de que o celular estava fora de área de cobertura ou desligado. Para explicar essa situação, um físico deveria afirmar que o material da caixa, cujo telefone celular não recebeu as ligações, é de. Então é o seguinte: a caixa que o celular estava dentro, que não recebeu ligação, qual era o material e por que ele não funcionou, tá? Vamos às alternativas e vocês vão me dizer qual é a resposta, tá? Digita aí no chat ou então abre o áudio, tá bom? Oi. Vai entrar o conceito da blindagem eletrostática, tá? No caso, quando ele não está carregado. A caixa de madeira não tem carga, a caixa de metal também não tem carga. Aí vai entrar o conceito de blindagem, tá bom? Vamos lá. Alternativas. A letra A fala o seguinte, que a caixa que não permitiu que o celular recebesse a chamada é uma caixa de madeira e o telefone não funcionava porque a madeira não é um bom condutor de eletricidade. E aí? A caixa era de madeira, pessoal? A caixa era de madeira ou de metal? Vamos primeiro para esse ponto, para a gente logo eliminar as alternativas, para não perder tempo. Madeira ou metal? Qual era o material da caixa que não permitia que o telefone recebesse ligação? Pode escrever aí no chat. Ou então ligar o áudio. A Isabela está dizendo que é de metal. Certo. O que mais? Somente a Isabela e a Ivoneide. Ah, o Igor, metal. Tá. Então vamos lá. A caixa, para isolar, ela tem que ser de metal. Madeira não, tá? Então essa letra A aqui, ó, ela não pode ser. Ela está errada. Outra que é de madeira, é essa daqui, ó. Tá errada também. Agora nós temos a letra B, a letra C e a letra D. Vamos ver a letra B. Ela é de metal e o telefone não funcionava devido à blindagem eletrostática que o metal proporcionava. Letra C. Metal e o telefone não funcionava porque o metal refletia todo tipo de radiação que nele incidia. E a letra D, metal, e o telefone não funcionava porque a área lateral da caixa de metal era maior. E aí, qual dessas? C? Letra C? Ó, se o celular estiver cortando, você pode pegar ele, ó, e gira ele, deixa ele nessa posição aqui que ele fica com a tela inteira. Letra C?
Alguém mais? Alguém mais aí? O Igor está dizendo que é a letra C. Ah, tem a questão de interferência também. Igor, é isso que a gente quer saber. A gente quer saber se o material vai interferir ali na transmissão do sinal do telefone, né? Essa é a ideia. Então vamos lá. Letra C. Não é, tá? Por quê? Olha, metal não funcionava porque o metal refletia todo tipo de radiação que nele incidia. Não é isso, pessoal. Assim, como é que eu vou saber que ele reflete a radiação eletromagnética? Nenhum instante falou que o metal em questão ele era polido. Não diz, o metal era polido, altamente reflexivo. Não. Então, se não falou isso, então a gente não sabe, tá? Então, devido a um material refletido, então não é. Oi? Aqui. É metal e o telefone não funcionava porque a área lateral da caixa de metal era maior. A letra D também não é. Só para começar, o problema falou que as caixas ela era igual, né? A caixa tinha igual tamanho, enquanto só mudava o material. Então não tinha como uma ser maior do que a outra. A resposta certa é B, tá? Vai ter o isolamento devido ali à blindagem eletrostática que o metal proporciona, tá? Só pelo fato dele ser metal e ele estar fechado, nesse momento aí você já tem um exemplo de blindagem eletrostática, tá? Você tem uma blindagem que evita qualquer tipo de interação entre eletromagnetismo e também corrente elétrica que é jogada sobre ele, tá? Um exemplo disso aí, para você fazer um teste, caso você tenha essa possibilidade, você pode pegar aí o seu celular e compra ali um papel alumínio, enrola ele todinho, tá? Não deixa nenhuma brecha. Pega o seu celular, enrola um papel alumínio e bota ele ali, pega outro telefone e tenta ligar para ele. Não vai ter como, tá? Se você tiver feito direitinho, não tiver deixado nenhuma brecha aberta, o seu telefone não vai receber chamada, tá? Por quê? Porque ele vai estar dentro daquele envoltório, aquele papel alumínio ali, e aquele papel alumínio vai atuar como uma blindagem eletrostática. Tudo bem? Vocês podem fazer essa experiência aí tranquilo em casa que vai dar certo. E aí o que acontece? A prova do Enem é isso aqui, ó. É esse monte de coisa, um monte de informação que eles colocam para você perder o máximo de tempo possível e não conseguir responder as questões direito, tá bom? Então eu recomendo que você pega e na hora da prova passe geralmente o que mais interessa, tá? Faz aquela leitura rápida. A gente só aprende a fazer leitura rápida resolvendo questão. Vai resolvendo questão que você vai pegando experiência e aí vai conseguir fazer essa leitura rápida, tá bom? Como eu falo para meus alunos, pessoal, é o seguinte: física é uma disciplina que só se aprende resolvendo questões. A gente não aprende assistindo uma aula e ficando por ali, não, tá? Tem que assistir a aula, tem que ler o livro, tem que fazer questão. Se não fizer assim, não aprende, tá? Então tem que ser desse jeito aí. Então, inclusive, eu deixei até uma atividade aí na sala de aula, eu acho que só 3 ou 4 me entregaram, num grupo onde tem 167 pessoas. Então, eu acho que vocês não estão levando muito a sério, não, tá? Então é o seguinte, ó, questão 3. Atualmente existem inúmeras opções de celulares com telas sensíveis ao toque, ao touchscreen. Para decidir qual escolher, é bom conhecer a diferença entre os principais tipos de tela sensível ao toque existentes no mercado. Existem 2 sistemas básicos usados para reconhecer o toque de uma pessoa. Isso aqui é coisa antiga, ó, 2010, celular era realmente esse mecanismo, hoje já mudou, tá? Aí tem aqui, ó, o primeiro mecanismo aí, ó. O primeiro sistema consiste de um painel de vidro normal, recoberto aí por 2 camadas afastadas por espaçadores. Uma camada resistente a riscos é colocada por cima de todo o conjunto. Uma corrente elétrica passa através das 2 camadas enquanto a tela está operacional. Quando o usuário toca a tela, as 2 camadas fazem contato exatamente naquele ponto. A mudança no campo elétrico é percebida
e as coordenadas do ponto de contato são calculadas pelo computador. Tá, então aí tem uma informaçãozinha, tá? Tem uma camada que vai passar a corrente elétrica, uma camada de vidro em cima, e quando você toca, o computador ele vai saber onde é que está sendo interferido naquela corrente, e ele vai dar posição para saber onde foi que foi tocado no celular, na tela do celular. Agora, o segundo sistema. No segundo sistema, uma camada que armazena carga elétrica é colocada no painel de vidro do monitor. Quando um usuário toca o monitor com seu dedo, a parte da carga é transferida para o usuário, de modo que a camada que armazena diminui. Esta redução é medida nos circuitos localizados em cada canto do monitor e, considerando a diferença relativa de cargas em cada canto, o computador calcula exatamente onde ocorreu o toque. Então, nesse segundo caso, tem ali algum mecanismo que tenha carga elétrica nele, tocou na tela, uma parte daquela carga passa ali para você, e aí ele vai ficar com pouca carga. Quando ele fica com pouca carga, os sensores lá do celular ele vai ver onde foi que foi tirada aquela carga, né? E aí ele vai dar a posição do toque, tá? Esse aí é o segundo mecanismo. E aí, seguindo. Foi disponível aqui no site, tal e tal, ano 2010. Aí aqui. O elemento de armazenamento de carga análogo ao exposto no segundo sistema e a aplicação cotidiana correspondentes são, respectivamente, o quê? Quais são os elementos? Então, nós temos o seguinte, ó. Ele falou lá no segundo caso, como eu falei nesse instante, que tem alguma coisa que segura a carga. E quando toca, ele libera aquela carga para você, para o sistema. Então, algo parecido acontece aonde? Receptores, televisor. Resistores, chuveiro elétrico. Gerador, telefone celular. Fusível, caixa de força residencial. Capacitores, flash de máquina fotográfica. Então é o seguinte, pessoal. Para a gente entender como é que funciona isso aí, eu preciso pegar e passar uma explicação para vocês, tá bom? Primeira coisa aqui. Quando a gente fala em receptores, nós estamos falando de equipamento elétrico que ele vai receber eletricidade, tá? Então, tudo que liga na tomada na sua casa é um receptor. Geladeira, televisão, carregador do seu celular, quando conecta no celular, roteador, lâmpada. Todos esses equipamentos são receptores, tá? Então, receptor é porque está recebendo carga elétrica. Agora, o problema, aquele texto grande assim, nesse segundo caso, ele está falando aqui a respeito de um mecanismo que armazena carga, como se fosse um balde com água. Ele armazenou ali, tá? E depois que armazenou, a pessoa tocou, uma parte dele é jogada para você. Você fica carregado eletricamente. Então, a letra A, um receptor e a televisão. Receptor e televisão é a mesma coisa, não é não? Se a TV é um receptor e TV é a mesma coisa, então isso aí não tem nada a ver, tá? A letra A não é. E aí, ó, resistores, chuveiro elétrico. Resistor, pessoal, eu vou falar já sobre isso aí, tá? Vou explicar para vocês o que é resistor. Mas resistor, em resumo, é alguma coisa que vai dificultar a passagem da corrente elétrica. Então, resistores e chuveiro elétrico também, isso aí não influencia, tá? Porque, além disso, o próprio chuveiro, ele tem uma resistência. Eu vou dar aula disso aqui já, tá? Tá no nosso cronograma. E o outro, gerador e telefone celular. Quando a gente fala em gerador, a gente está falando alguma coisa que vai criar energia elétrica, tá? Eu falo criar até entre aspas, ele vai transformar um tipo de energia em energia elétrica. Isso aí é um gerador. Armazenar carga, ele armazena? Não, gerador não armazena carga. Ele gera, ele transforma, mas armazenar, ele não armazena. E telefone celular também não, tá? Então, letra C fica de fora. Letra D, fusível e caixa de força residencial. Fusível, pessoal, ele é um mecanismo, um aparelhozinho bem pequeno, que ele tem a função de proteger o equipamento elétrico. No momento que a corrente elétrica passa por ele, se a corrente elétrica for mais alta do que aquele equipamento permite, o fusível ele faz o quê?
ele queima e desliga o sistema. Por exemplo, a minha TV só pode pegar, digamos que, no máximo 5 amperes de corrente elétrica. Então, eu vou ligar um fusível lá, que esse fusível vai ter barramento de até 5 amperes. Se eu passar uma corrente elétrica de 6 amperes, ele queima e a TV desliga, tá? Então, a TV queimou? Não, a TV está boazinha. O que queimou foi o fusível para proteger a TV. Então, isso aí é um mecanismo de defesa. Agora, fusível armazena carga? Ele tem essa capacidade? A resposta é não. Fusível, ele não armazena carga. Então, a letra D está errada. Agora entrou esse aqui, o último, que é capacitores. Então, para a gente entender, tem um capítulo aqui de capacitores que eu vou passar para vocês agora, tá? Então, capacitor, pessoal, capacitor é um aparelho, é um mecanismo que ele tem a capacidade de armazenar carga, tá? Capacitor armazena carga. Então, ele concentra grande quantidade de carga e depois ele solta para o sistema. Aí você pode dizer assim, então capacitor é a mesma coisa que bateria? Não, capacitor não é a mesma coisa que bateria, é diferente. Bateria você bota ali carregada lá e ele fica liberando energia para o sistema, ó, durante um bom tempo. Agora capacitor não, você botou carga, quando ele libera de uma vez, tudo de uma vez só, tá? Em menos de um piscar de olho já liberou. Então, capacitor ele armazena, porém não funciona como bateria. A ideia, eu estou preparando material para vocês. Aí eu vou colocar todo esse material lá para vocês. Tá? Então, aí, ó, seguindo. Exemplo da aplicação do capacitor. Nós temos aqui, pessoal. Vocês sabem o que é isso aqui, não sabem? Esse aparelho é aquele aparelho que é utilizado em hospitais. Eu só não vou pronunciar o nome porque eu tenho um problema na pronúncia dessa palavra. É o desfibrilador, assim. Não consigo pronunciar o nome dele direito, tá? Esse aparelho, ele armazena grande quantidade de carga. E quando ele é colocado sobre o paciente, ele libera tudo de uma vez. A pessoa leva aquele choque de uma vez só, tá? Então, isso aqui é um exemplo da aplicação do capacitor. Porém, o capacitor é bastante utilizado em circuitos elétricos. Aqui, ó, uma placa. Essa plaquinha, ela tem vários capacitores aí dentro dele. E o capacitor, ele está presente aí na sua TV, no seu rádio, no seu celular, na sua geladeira, tá? Praticamente todo equipamento elétrico da sua casa tem capacitor. Eu posso até apontar aqui alguns para vocês, olha só. Tá vendo aí circulado? Esses aqui que estão circulados são exemplos de capacitores. Ó, esse aqui, ó. Esse aqui é um, esse aqui é outro, esse aqui é preto, tá vendo? Pretinho com a listra do lado, ó. Esse aqui são capacitores. Eles armazenam cargas e liberam para o sistema. Nós temos outros capacitores aqui, ó, que está circulado. Esse aqui, ó, é um capacitor, não sei se vocês estão vendo aí, a Marcelo está apontando, ó. Aqui temos um capacitor, aqui temos outro e aqui temos outro, tá bom? Então, isso significa que capacitor não são todos iguais. Eles têm o quê? Eles têm diferentes formatos e tamanhos, tá? Por quê? Porque ele vai ter diferentes aplicações. Ele pode ser aplicado aí para diversas situações. Ok, nós temos esse tipo aqui. Esse aqui é chamado de capacitor eletrolítico. É muito comum mesmo o seu uso, tá? Nesse caso aqui, esse capacitor, ele pode suportar uma tensão de 25 volts e ele tem algo que é chamado de capacitância, que é esse aqui, ó. Talvez esse número 3.300, aí aqui tem um símbolozinho chamado de micro e o F, que é a unidade de medida da capacitância, que é chamada de farad. Então, é 3.300 microfarad. Tá? Logo, logo vocês vão entender o que é isso aí. Aqui nós temos um capacitor chamado de capacitor paralelo, tá? Aqui outro, esse aqui é um capacitor cerâmico. E nós temos aí mais alguns outros aí, outros que eu já apresentei, tudo de uma vez para vocês, tá bom? E é certo que vocês não precisam se preocupar com isso, que o funcionamento deles é basicamente o mesmo, tá? A única diferença que um capacitor vai ter ali para o outro é o seguinte, tem uns capacitores que eles têm polaridade, tá? Ele precisa ser ligado uma perna no polo positivo, outra perninha no polo negativo. E tem outros capacitores que não têm polaridade, são chamados de capacitor apolar. Esse pode ser ligado de um jeito ou de outro, que ele vai funcionar do mesmo jeito, tá? No caso desse aqui, ó, esse primeiro, eletrolítico aqui, ele é um capacitor polar. Agora, esses aqui, ó,
ele é apolar, esse é apolar, esse também, esse aqui, esse, tá? Então, tem esses dois tipos. Capacidade elétrica ou capacitância. Como eu falei, o capacitor, ele apresenta uma capacitância. Essa capacitância, pessoal, ele determina a quantidade de cargas que ele pode armazenar, tá? Por exemplo, aqui eu estou colocando uma hidrelétrica, a hidrelétrica assim, só com uma simbologia, tá? A quantidade de carga ali que essa hidrelétrica pode armazenar. Essa quantidade toda de carga elétrica que ela armazena, no caso, a gente pode chamar de a energia, né? A energia possível que ela possa mandar para o sistema, que vai ser convertida em energia elétrica. Então, ela pode ser analogicamente comparada ali a um capacitor. Então, esse aqui, pessoal, é o primeiro capacitor da história aí, da nossa história, na história da humanidade. É a chamada garrafa de Lender, tá? Como é que funciona essa garrafa de Lender? A garrafa de Lender é uma garrafa de vidro. Essa garrafa de vidro aqui, ó, tem uma tampa, no caso, a tampa aqui é uma tampa feita de madeira, uma cortiça. E tem uma haste metálica aqui, ó, que está sendo inserida sobre ela e passando aqui para dentro de um líquido, tá? Esse líquido aqui, a ideia dele é armazenar as cargas elétricas, tá? Então, o que acontece? Se eu pegar e ficar fornecendo elétrons para essa extremidade aqui metálica que está aqui lá de fora, ele vai receber elétrons, esses elétrons vão passar pelo fio e se concentrar aqui dentro desse líquido. Então, esse líquido vai ficando carregado negativamente. Então, o que acontece? Ele está armazenando carga, tá? É um pote que está segurando cargas. É algo assim sensacional. E esse tipo de aplicação, hoje em dia, ele é muito utilizado aí, como falei, em várias situações. Então, aqui, ó, nós temos um exemplo de funcionalidade do capacitor. Nós temos aqui um corpo que tem um raio R. Vamos supor que esse corpo ele pode armazenar cargas. Então, esse corpo, nós sabemos que ele tem um potencial na superfície dele, que é o potencial que é calculado como K vezes Q sobre R. Apresentei agora para vocês. Nós sabemos que é o seguinte, quando esse corpo ele tem uma carga Q, o potencial dele é um potencial V. Se eu dobrar a carga Q, olha só, são grandezas diretamente proporcionais. Se eu dobro o Q, o potencial V também dobra, tá? Então, dobrou o Q, o V dobra. Se eu triplicar a carga, o potencial também triplica. Então, você pode observar aqui nessa situação que aumentando a carga e se aumentar a carga, o potencial aumenta. E esse aumento é um aumento linear. E nós sabemos o seguinte, se eu tenho duas constantes, eu tenho dois valores, A e B, e eles são grandezas diretamente proporcionais, eu posso pegar o A e dividir pelo B, e isso aí sempre vai dar um valor C, ou seja, sempre vai ser um valor constante. Por exemplo, se eu digo que o A está valendo 6, olha só, A vale 6. E eu digo que o B vale 2. Aí eu divido A, que é 6, dividido por B, que vale 2. O resultado é 3. Agora, se eu digo o seguinte, que o A vale 9 e o B vale 3. Aí eu pego o A, que é 9, divido pelo B, que é 3. 9 por 3, 3. Agora, outro valor. Digo, o A está valendo dessa vez 15. E o B vale 5. Se eu dividir 15 por 5, 3. Você observa que eu sempre dividindo A por B, está dando o mesmo valor. Esse valor é um valor constante. Nesse caso aqui, da capacitância, isso aqui, esse valor constante é a capacitância. Então, como é um valor constante, eu posso pegar a carga Q, dividir pelo potencial, que eu encontro C. Esse C é chamado de capacitância. Então, eu posso pegar o potencial, passa para o outro lado multiplicando, e assim encontro que a carga ela é igual à capacitância multiplicada pelo potencial. Tá? Então, com isso, olha só. Vou botar aqui de lado. A capacitância é igual a carga dividida pelo potencial. Portanto, eu posso pegar a capacitância sendo igual a carga dividido pelo quê? O potencial, nós sabemos que é isso aqui, ó. É K0 vezes Q sobre R. Eu posso colocar ele lá no lugar, ó. K0 vezes Q sobre R aqui embaixo, ó. Aí o que acontece? Posso
cancelar esses Q e inverter o R. Ó, o R passa lá para cima e o Q pode ser cancelado. E assim eu encontro que a capacitância também pode ser encontrada como o raio sobre a constante de permissividade elétrica, tá? E é o seguinte, como eu estou falando aí nisso, para você não se agoniar, esse tipo de coisa aqui é parte teórica, né? São partes de cálculo, que normalmente, atualmente, ele não está caindo tanto, tá? Mas é sempre bom revisar para que vocês tenham uma ideia de como ele funciona, tá bom? Então, seguindo, se a capacitância é igual ao raio dividido pela constante de permissividade elétrica, e nós também sabemos que a capacitância é o Q sobre V, nós podemos tirar uma relação que é o seguinte, vai ser o Coulomb por volt. E Coulomb por volt é a mesma coisa que Farad. Farad é a unidade de medida do capacitor. Tá? Aí, seguindo. Esse aqui eu vou pular, tá? Esse aqui é equilíbrio elétrico entre os condutores. Não vou falar com vocês sobre ele. Esse aqui é o tipo de capacitor, capacitor plano. Também não vou falar com vocês sobre isso aqui, tá? Questão de tempo. Agora isso aqui, ó, é a energia potencial elétrica de um capacitor. Pessoal, o capacitor ele tem uma energia, e essa energia está situada entre as duas placas dele, né? Eu não falei de um negócio aqui, mas eu devia ter falado para vocês, que é o seguinte, o capacitor ele tem o seguinte componente, olha. Ele tem algo que é chamado de armadura. Armaduras são duas placas metálicas que elas vão receber carga. Uma vai ficar carregada com carga positiva e a outra fica com carga negativa. Para separar essas duas placas, para essas placas não se tocarem, existe um material bem no meio, que é o chamado dielétrico, tá? Então, esse aqui vai ser o material que vai separar as duas placas. E não importa se ele for um capacitor plano ou então se ele for um capacitor cilíndrico, ele sempre tem aqui, ó, um material aqui no meio, que é a armadura, e outro aqui na lateral, que vai ser outra armadura, e bem no meio, separando as duas armaduras, tem o material dielétrico. Como falei, esse material dielétrico é um material que vai evitar que essas duas placas se entrem em contato. Então, nesse caso, esse material é um material isolante, tá? Ele vai evitar todo tipo de transmissão de carga. E a simbologia para o capacitor é esse aqui, ó. Linha e duas barrinhas paralelas. Esse aqui vai ser o símbolo que a gente vai estar utilizando para o capacitor. Aí, seguindo aí, ó. Como eu falei, o capacitor, como ele tem duas barras, duas armaduras, entre as duas armaduras existe uma energia. Essa aí é a chamada energia potencial elétrica do capacitor. E como nós sabemos, a carga é igual a capacitância vezes o potencial. Sendo assim, o potencial a gente pode substituir como sendo a DDP. Como eles têm uma distância ali, carga diferente, então existe uma diferença de potencial. No gráfico nós temos carga em função do potencial elétrico. Nós temos o seguinte, à medida que você aumenta a carga, o potencial elétrico também aumenta, tá? Então fica assim, a carga ela vai ter um valor ali e para essa carga ela vai ter uma DDP. Se eu fizer o cálculo da área que é formada aqui por essa figura, ó, essa área aqui ela vai corresponder à energia que esse capacitor tem. Então, a área, nós sabemos que a área de triângulo é a base vezes a altura, dividido por 2. Então, eu posso colocar que a energia potencial elétrica é igual à área. E a energia potencial elétrica é igual no caso, a altura ela é a carga Q. Tá aqui, ó. Eu botei Q. E a base é U. Então, é Q vezes U sobre 2. Isso aqui é uma fórmula para calcular a energia potencial elétrica, tá? Uma outra forma de fazer isso aí é o seguinte. Olha só, a carga é C vezes U. Estão vendo aqui no canto? Ó, canto esquerdo aqui. Canto esquerdo para cima. No lugar de Q, eu posso colocar C vezes U. Então, a energia potencial elétrica é C vezes U vezes U. Então, multiplicando aí, a energia potencial elétrica é C vezes U ao quadrado dividido por 2. Capacitância multiplicado pela DDP ao quadrado sobre 2. E uma outra forma de determinar isso aí é o seguinte, olha. Aqui nós sabemos, no canto esquerdo novamente, ó, que a DDP ela é igual a carga dividido pela capacitância. Ó. Peguei a capacitância e passei dividindo. Então, eu posso pegar novamente essa fórmula e no lugar do U,
eu posso colocar Q sobre C. Colocando ele lá, ó, Q sobre C no lugar do U, eu tenho essa expressão, Q vezes Q vai dar Q ao quadrado, e 2 vezes C vai dar 2C. Então, essa aqui é a terceira forma de calcular a energia potencial elétrica do capacitor. Bem? Aí, ó, capacitor plano. Capacitor plano, como sabemos, ó, uma armadura fica com carga positiva, a outra negativa. Dessa forma, vai existir um campo elétrico nele, que é um campo elétrico paralelo, andando do polo positivo para o polo negativo. A distância entre as armaduras é uma distância d. Então, essas placas elas têm uma área A, tá? E nós sabemos que a capacitância é igual a, no caso, isso aqui vai ser a força, que vai existir uma força de permissividade entre as placas, multiplicado pela área, tá? Isso dividido pela distância d. Então, quanto maior for a distância entre as placas, menor é a capacitância, tá? E o próximo ponto é falar sobre a associação de capacitores. Esses capacitores eu posso associar eles em série, em paralelo e fazer a associação mista. A associação em série ela é feita da seguinte forma. Pego um capacitor, ligo na sequência com outro, e posso ligar com outro, e com outro, e com outro, e com outro. Então, aí, ó, tem uma carga menos Q aqui, que irá passar de um polo para outro polo dessa associação. Então, se a carga que está entrando aqui, ó, ela é negativa, essa primeira armadura ela vai acabar ficando negativa, tá? Se essa armadura aqui ficou negativa, essa outra aqui, ela não está em contato, ela vai ficar o quê? Ela vai ficar positiva. Por quê? Porque essa aqui está negativa, ela vai atrair carga positiva desse lado e repele as negativas que vai lá para o outro. Então, o que vai acontecer aqui? A outra armadura, ela fica com carga positiva. Se essa carga está positiva, se essa armadura está positiva, essa armadura aqui, ó, desse lado, ela fica negativa. E essa outra tem que ficar positiva. Assim, essa fica negativa e a próxima positiva. E assim a carga acaba passando, tá? Houve essa transmissão de carga. Então é o seguinte, se eu pego esses três capacitores e ligo aqui na pilha, o que vai acontecer? Essa pilha, temos aqui o polo negativo e o polo positivo. Então, esse capacitor, esse lado ficou positivo, esse negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Esse capacitor aqui, ele tem uma capacidade C1, aqui, carga Q e DDP U1. O outro capacitor, ele tem uma capacitância C2, uma carga Q e uma DDP U2. E o terceiro, capacitância C3, carga Q e a DDP U3. O que significa isso? Significa que esses capacitores eles têm capacidade diferente de armazenamento, ou seja, um pode armazenar mais carga do que o outro. Porém, de início, quando eu fiz essa ligação com a pilha, as cargas que eles têm são a mesma. Ó. Isso aqui é Q, Q e Q. Ou seja, a mesma carga, não muda. Porém, a DDP muda. Por exemplo, vamos dizer que essa pilha, supondo aqui que ela tenha 10 volts, tá? Vamos dizer que ela tem 10 volts. E aí, eu vou dizer que nesse primeiro capacitor, em cima dele ficou 4 volts. E esse aqui, ó, vai ficar 3 volts. Se esse tem 4, esse tem 3, o outro tem que ter 3. Por quê? Porque eu falei que a pilha tem 10 volts. Então, aqui, ó, vai ser 4, que tem aqui nesse, mais 3 desse, 7, mais 3 desse, finalizando os 10, tá? Então, a DDP ela pode ser diferente, a DDP ela pode ser igual. Então, a DDP ela vai se distribuir de maneira irregular pelos capacitores, tá? Porém, quando eu faço essa ligação, como eu sei que a DDP ela é diferente, se eu pegar essa DDP U1, somar com o 2 e o 3, vai ter que dar essa DDP U. Então, eu posso colocar o seguinte, ó, que a DDP total é igual a DDP U1 mais a U2 mais a U3, tá? Se tivesse mais capacitores, somava o 4, o 5, o 6 e por aí em diante, tá bom? Então, nós sabemos o seguinte, que a quantidade de carga do capacitor é C vezes U. Então, eu posso pegar U igual a Q sobre C. O que eu vou fazer agora? No lugar desse U, eu vou colocar Q sobre C. No lugar desse aqui, também Q sobre C, Q sobre C e Q sobre C. Então, fica dessa forma. Ó.
colocar a fórmula para cá. E olha só, no lugar desse U, esse U vai ser a carga total, né? Então, é a carga dividida pela capacitância total do sistema. Igual, no lugar do U1, eu vou colocar, olha só, aqui a carga Q dividido pela capacitância C1, como está aqui, ó. Então, é carga Q dividido por C1. Mas, no lugar do U2, vai ser a carga Q dividido pelo C2. E no lugar do 3, vai ser a carga Q dividido por C3. Vocês observam que em cima tem C em todas as sentenças. Podemos cancelar esse Q. Cancelando todos eles, vai sobrar o quê? O número 1, tá? Quem pensou aí que é 0, se enganou, não é 0 não, tá? Cancelou, sobra o número 1. Por que sobra o número 1? Porque quando eu falo cancelar, eu estou falando como se estivesse dividindo por ele mesmo, tá? Eu dividi Q aqui, ó, Q por Q, aqui também, dividir esse Q por Q, aqui e aqui. E o número dividido por ele mesmo vai dar 1. Então, isso aqui, pessoal, que encontramos, é uma fórmula para poder determinar aí a capacitância equivalente do sistema. Então, toda vez que está em série, se eu quiser saber qual é a capacidade equivalente do sistema, eu tenho que usar essa fórmula aqui, tá? É 1 sobre a capacitância equivalente igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre C2 mais 1 sobre C3. E é o seguinte, nesse caso, vocês não podem esquecer que para poder fazer esse tipo de cálculo, vocês têm que levar em consideração a aplicação do MMC, tá? Tem muitos alunos que costumam pegar, na hora de fazer o cálculo com esse tipo de problema, ele simplesmente soma, não tira o MMC nem nada. Então, é necessário tirar o MMC para poder encontrar o valor certo, tá bom? E aí, seguindo. O próximo é a associação em paralelo. A associação em paralelo é dessa forma aqui, ó, um capacitor em cima do outro. Porém, quando eu faço essa ligação aqui em uma pilha, a DDP que essa pilha tem, ela vai ser a mesma para todos os capacitores. Dessa vez, a DDP não muda, tá? Então, olha só. O primeiro aqui nós temos uma capacitância C1, carga Q1, e a DDP U. Não mudou, é a mesma. O segundo, a mesma coisa, a DDP é U, não mudou, é a mesma da pilha. E o terceiro também. Ou seja, se essa pilha tiver um total de... Digamos que... Mudou aí, né? Se a pilha ela tiver um total de 3 volts, esse capacitor ele tem 3 volts, o do meio tem 3 volts e o de cima também tem 3 volts. Por quê? Porque a associação ela é em paralelo, tá? Mas é só que o que vai mudar aqui, pessoal, vai ser a carga, tá? A carga ela vai mudar. A carga que a pilha manda, ela vai se distribuir. Então, eu posso dizer que a carga total do sistema tem que ser igual à carga Q1 mais a Q2 mais a Q3, tá? Sabendo disso, nós sabemos que carga é igual a capacitância vezes a DDP. Podemos substituir aqui, ó. Botamos aqui a equação e substituímos. Aí ficou a capacitância vezes a DDP. Aí aqui vai ser a capacitância 1 vezes a DDPU, capacitância 2 vezes a DDPU e capacitância 3 vezes a DDPU. Essa DDP ela repetiu em tudo, ó. Repetiu aqui, aqui, aqui e aqui. Podemos cancelar todas elas. Cancelou, o que resulta? Capacitância equivalente é igual a C1 mais C2 mais o C3. Tá? Então, isso aqui é um caso de associação que está em paralelo. Tá? Se for associação mista, você vai trabalhar tanto com a paralela e como a em série ao mesmo tempo. Tá bom? Então é o seguinte, voltando lá para aquela questão que iniciou todo esse problema. Aquela questão lá estava falando do quê? Da relação, né, da tela do celular, que tinha ali alguma coisa que armazenava carga e liberava para fora, né? Liberava para quando você tocava, você levava, recebia aquela carga. Então, o que armazena e libera é o capacitor. E um exemplo disso é o capacitor que se relaciona com a flash de máquina fotográfica. Eu não sei se vocês sabem, mas aquele flashzão que dá, que você fica cego ali por meia hora, ele é possível graças a um capacitor que tem acoplado naquela máquina fotográfica, que quando ele aciona o botão, aquele capacitor libera toda a carga que ele tem lá para aquela lâmpada, e aquela lâmpada ele dá um brilho assim de uma vez. Não é porque o botão ele vai acender e apagar a lâmpada. Não. É um capacitor que está carregado
jogou toda a carga para o sistema, para a lâmpada, e quando ele faz isso, a lâmpada brilha e depois apaga, porque ele não está mais jogando carga, tá? Então, nesse caso aqui, a resposta para o nosso problema, ele tem que ser aí a letra E, tá? Que é o capacitor e o flash máquina fotográfica. A letra A está errada, a letra B também, a letra C e a letra D. Tudo bem até aí? Alguma dúvida, pessoal? Vamos seguir aqui. Questão 4. A questão 4 fala o seguinte: as células possuem potencial de membrana que pode ser classificada em repouso ou ação, e é uma estratégia eletrofisiológica interessante e simples do ponto de vista físico. Essa característica eletrofisiológica está presente na figura a seguir, que mostra um potencial de ação disparado por uma célula que compõe fibras de Purkinje, responsável por conduzir os impulsos elétricos para o tecido cardíaco, possibilitando assim a contração cardíaca. Observe que existem 4 fases envolvidas. Aí nós temos aí, o potencial de repouso dessa célula é de menos 100 mV. E quando ocorre o influxo de íons, eu falei aqui, ó, íons, no caso é o átomo que ganha ou perde elétron. Se ele ganha é denominado de ânion, e se ele perde é chamado de cátion, tá? O fluxo de íons Na+, olha só, o Na+, aqui, no caso, esse átomo, ele acabou perdendo um elétron, tá? Só tem um mais aqui, então ele perdeu um elétron. E o C2+, o Ca2+, significa que esse átomo ele acabou perdendo 2 elétrons, tá? Ele está positivo aqui. A polaridade celular pode atingir valores de até mais 10 milivolts. Olha só, saiu de menos 100 e passou até mais 10. O que se denomina despolarização. A modificação no potencial de repouso pode disparar um potencial de ação quando a voltagem da membrana atinge o limiar do disparo, que está representado na figura pela linha pontilhada. Contudo, a célula não pode se manter despolarizada e, por isso, acarretaria a morte celular. Assim, ocorre a repolarização celular, mecanismo que reverte a despolarização e retoma a célula ao potencial de repouso. Para tanto, ao fluxo celular de íons de K+, e aí continua. Qual das fases presentes da figura indica o processo de despolarização e repolarização celular, respectivamente? Certo. Pessoal, essa questão aqui é uma questão que ela acaba se tornando chata, por quê? Porque tem um monte de informação que a gente nunca nem ouviu falar antes, tá? Mas nesse caso, como ela está envolvendo gráfico, está saindo áudio para vocês, né? Passando um veículo aí na rua. Então é o seguinte, como está envolvendo gráfico, a resposta muitas das vezes está no próprio gráfico e lá no finalzinho da pergunta, tá? Então, olha só o que aconteceu aqui, ó. O gráfico em questão, vou ampliar aqui para vocês, é esse aqui, ó. Nós temos aqui o potencial da membrana, que ele começa aqui em menos 100 mV, e ele vai aumentando aqui, ó, aumentando, e chega um momento que ele vai começar a diminuir, tá? E aqui está o tempo. Aí o que acontece? O problema falou que quando a membrana ela passa por um processo que ela vai do potencial de repouso, que é esse aqui, ó. Potencial de repouso é quando ele tem menos 100 mV. E ele vai aumentando seu potencial até chegar em mais 10 mV. Esse aqui é um processo chamado de despolarização, quando ele vai aumentando de menos 100 até o mais 10. Ele está despolarizando. Porém, quando ele vai voltando, ele vai ficando negativo, então ele vai fazendo o quê? Ele vai polarizando, tá? O problema é que saber o quê? Ó, ele quer saber quais são as fases pertencentes à figura no processo de despolarização e repolarização. Então, se você observar aqui, olha só, pessoal. Onde é que ele está despolarizando? Ó, nós temos fase 0, fase 1, fase 2 e fase 3.
Da fase 0 até a fase 1, ele faz o quê, ó? Ele está indo da polaridade negativa, né? E vai aumentando, né? Então, ele está fazendo o quê? Está despolarizando ou está polarizando? O que está acontecendo aí? Quem consegue responder essa? Ele despolariza ou está repolarizando? Ninguém? Pode anotar aí no chat, pessoal. E aí? Ele está despolarizando ou repolarizando? Da 0 até a 1. Ele está dizendo aqui, despolariza. Sim, nesse caso aqui ele despolariza, ó. Do 0 até 1, ele está aumentando, então ele está despolarizando. Aí do 1 para o 2 faz o quê? Despolariza ou repolariza? Do 1 para o 2. Ninguém? Somente o Felipe? Isso aí. Então aqui, ó, ele está repolarizando e do 2 para o 3 também. Então, observa, o problema ele quer saber de onde foi que ele repolariza, onde é as fases de repolarização e polarização. Olha só, do 0 até 1 ele está despolarizando e do 1 até o 3 ele está polarizando. Então, significa que da fase 0 até a fase 3 são as fases que ele está despolarizando e repolarizando. Então, a gente pode marcar logo direto, que é do 0 até o 3, tá? Vamos botar aqui, do 0 até o 3, essa aí é a fase de despolarização e repolarização. Alguma dúvida aí, pessoal? Vocês compreenderam o problema direitinho? Como é que ele funciona? Se tiver dúvida, pergunta, viu? Eu acho uma turma bem calada, apesar de ter só umas 5 pessoas. Certo. Vamos seguir. Próxima questão. Ó, um circuito em série é formado por uma pilha, uma lâmpada incandescente e uma chave interruptora. Ao se ligar a chave, a lâmpada acende quase instantaneamente, irradiando calor e luz. Popularmente, associa-se o fenômeno da irradiação de energia a um desgaste da corrente elétrica ao atravessar o filamento da lâmpada e a rapidez com que a lâmpada começa a brilhar. Essa explicação está em desacordo com o modelo clássico de corrente. Por quê? De acordo com o modelo mencionado, o fato de a lâmpada acender quase instantaneamente está relacionado à rapidez com que o quê? Então é o seguinte, o objetivo da questão é saber, quando a gente liga o interruptor, a lâmpada parece que acendeu ali instantâneo, tá? Mas essa velocidade com que ele acende está relacionado ao quê? O que é que faz essa lâmpada acender tão rápido assim, tá? Essa aí é a pergunta que tem aqui na questão do Enem de 2013. Nós temos aqui a letra A. O fluido elétrico se desloca no circuito. Então, tem aquela carga elétrica, os elétrons estão se deslocando ali pelo circuito. A letra B. As cargas negativas móveis atravessam o circuito. Sim, carga elétrica negativa atravessa o circuito. Verdade, certo. Letra C. A bateria libera cargas móveis para o filamento da lâmpada. Sim, é verdade. A bateria libera essa carga. Letra D. O campo elétrico se estabelece em todos os pontos do circuito. Sim, também é verdade. O campo elétrico se estabelece em todos os pontos do circuito. E a letra E. As cargas positivas e negativas se chocam no filamento da lâmpada. Sim, também é verdade. Essas cargas se chocam. Mas e aí, qual dessas está certo? Qual é o verdadeiro motivo para que a lâmpada se acenda quase instantaneamente? O que é que vai proporcionar essa velocidade? Vamos lá, pessoal, me responde aí. Letra A, B, C, D ou E? O que vocês acham aí? O Felipe está dizendo que a letra E. As cargas positivas e negativas se chocam no filamento da lâmpada.
Mais alguém? Eu vou começar aqui pela resposta lá do Felipe. Felipe, olha só. As cargas elétricas, elas se chocam o tempo todo, tá? Elas ficam o tempo todo ali em choque. Então, quanto mais elas colidem, mais difícil fica para o elétron se movimentar. Então, nesse caso, em vez de aumentar a velocidade, faz diminuir. A letra E está errada. Tá? Aí a outra, vou começar aqui lá da letra A. O fluido elétrico se desloca no circuito. Pessoal, em todo sistema onde tem uma DDP e circula a corrente elétrica, o fluido elétrico está se deslocando pelo circuito. Mas isso não justifica o motivo dela porque ela está se movimentando tão rápido. Né? Não justifica o fato dela se movimentar tão rápido. Então, a letra A ela está errada. Tá? Letra A não é. A letra B. As cargas negativas móveis atravessam o circuito. Sim, carga negativa atravessa o circuito o tempo todo. Mas esse não é o motivo dele ser tão rápido assim, tá? Então, a letra B também é errada. Letra C. A letra C está falando que a bateria libera cargas móveis para o filamento da lâmpada. Sim, a bateria libera. Mas esse não é o motivo, tá? Então, isso aí não explica o fato dessa lâmpada acender tão rápido. Então, o que sobrou foi letra D. O campo elétrico se estabelece em todos os pontos do circuito. Então, essa aí é a correta. Olha, como eu falei anteriormente, pessoal, o campo elétrico ele vai permitir que o elétron ele possa se mover de um ponto para o outro, tá? E a velocidade com que esse elétron ele pode se movimentar dentro do campo elétrico é uma velocidade extremamente alta, próxima ali da velocidade da luz. Então, é devido ao campo elétrico, à presença do campo elétrico, que aqueles elétrons se movimentam extremamente rápidos, tá? Então, a resposta ali é por causa do campo elétrico que vai estar percorrendo ali o filamento da lâmpada. Seguindo aí. Agora, pessoal, nós passamos aqui para uma nova fase, tá? Essa questão aqui já é questão de eletrodinâmica, tá bom? Eu vou fazer a leitura dela e aí a ideia é a gente iniciar a parte de análise aí de eletrodinâmica, tá bom? Estudo de resistores. Vamos lá. Recentemente foram obtidos os fios de cobre mais finos possíveis, contendo apenas um átomo de espessura que pode futuramente ser utilizado em microprocessadores, tá? Esse aqui é o famoso produção de nanocomputador, que é fazer o menor computador possível do mundo. Mas por quê? Porque quanto menor é o consumo de energia e melhor fica o processamento, mais rápido ele é. Né? Então, essa aí é a ideia. Aí nós temos o seguinte. O chamado nanofio, representado na figura, pode ser aproximado por um pequeno cilindro de comprimento 0,5 nm, onde nm é o nanômetro, tá? Onde 1 nanômetro é igual a 10 elevado a menos 9 metros. A seção reta de um átomo de cobre é de 0,05 nanômetros quadrados. Ou seja, quando eu falo seção reta, a gente está falando de uma área, tá? Já vou explicar para vocês. E a resistividade do cobre é de 17 ohms nanômetro. Um engenheiro precisa estimar se é possível introduzir esses nanofios nos microprocessadores atuais. Aí está aqui a representação, por enquanto. Aí o problema. Um nanofio, utilizando as aproximações propostas, possui resistência elétrica de... Então, eu quero saber qual é a resistência elétrica que esse bichinho aqui possui, tá bom? Então, antes de responder a questão, vamos entender como é que funciona o conteúdo, tá bom? Resistores elétricos. Então é o seguinte, pessoal. Resistor elétrico, pela definição, ele é o quê? Ele é uma capacidade que algum objeto ele tem de dificultar a passagem da corrente elétrica, tá? Imagina só um fio onde está passando corrente elétrica ali e eu consigo, de alguma forma, diminuir a passagem daquela corrente elétrica, dificultando assim essa passagem. Essa dificuldade que eu vou impor na passagem da corrente elétrica, ela é chamada de resistência elétrica. E quem é que vai
impor essa resistência? Quem vai impor a resistência será o resistor. O resistor é o que faz isso, tá? Então, o resistor elétrico, ele vai dificultar a passagem do elétron ali pelo fio. Então, é o seguinte, o resistor, tem vários tipos de resistores. Tem um resistor aqui que é o resistor fixo. Esse resistor fixo é aquele resistor onde o valor dele não muda. Ele sempre tem o mesmo valor de resistência, independente ali da situação. Se eu aumento a tensão elétrica ou diminuo, a resistência dele sempre é a mesma. Isso aí é um exemplo de resistor fixo. O outro exemplo de resistor que nós temos é o resistor variável. Esse resistor variável é aquele resistor que nós podemos regular. Nós podemos aumentar ou diminuir a resistência dele. Você observa aqui um exemplo de resistor variável, é esse aqui, ó, é o potenciômetro. Aí você olha assim, eu nunca vi isso aí. Mas isso aqui, pessoal, você provavelmente deve ter na sua casa. Aquele botãozinho lá do som de vocês, que você aumenta e diminui o volume, aquele que gira lá, é isso aqui, ó. É esse aqui que estava lá por dentro. É o potenciômetro. Ele vai aumentar e vai diminuir a resistência elétrica que tem ali do seu equipamento, tá bom? Outro exemplo aqui de resistor variável é esse aqui, ó. É o coeficiente de temperatura positivo. É um tipo de resistor que ele muda a intensidade da resistência conforme ele vai aumentando a temperatura. Isso aqui é mais utilizado em circuitos de televisão. A televisão não acaba queimando, eles utilizam isso aí. E nós temos isso aqui, que é o magneto-resistor, tá? Ele vai variar a resistência de acordo com a intensidade do campo magnético que está inserindo sobre ele. Então é o seguinte, passando aqui para a primeira lei de Ohm. Pessoal, a primeira lei de Ohm, ela relaciona a DDP e a corrente elétrica, tá? Então é o seguinte, quanto maior for a DDP, a gente vai aumentando a DDP, nós vamos conseguindo uma corrente elétrica I. Por exemplo, se eu tenho uma DDP U1, a corrente elétrica vai ser I1. Se eu passo para uma DDP U2, ó, aumentei a DDP, a corrente elétrica aumenta. Então aqui, ó, ficou dessa forma, DDP2 relacionado com corrente elétrica I2. Se eu aumento a DDP para U3, a corrente elétrica é I3. Você observa que aqui tem um crescimento linear. Então, o que acontece? Nesse crescimento, essa barrinha de crescimento, existe um ângulo formado entre ela e a corrente elétrica I, esse ângulo alfa. Eu posso muito bem calcular a tangente desse ângulo alfa. Lembra que tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, no caso, o cateto oposto é a DDP e o cateto adjacente é a corrente elétrica. O valor dessa tangente é um valor constante. Como ele é constante, ele vai sempre resultar num valor, e esse valor é chamado de resistência R. A resistência é igual a DDP dividido pela corrente elétrica I. Sendo assim, nós vamos estar utilizando a simbologia para o resistor. O resistor, nós vamos usar ou esse símbolo, para indicar que isso aqui é um resistor, ou então a gente vai utilizar esse símbolo aqui, para dizer que isso aí é um resistor, tá bom? E para calcular a DDP em cima do resistor, a DDP é igual a R vezes I. Observa que nessa fórmula, simplesmente peguei o I que está dividindo e passo para o outro lado multiplicando, tornando U é igual a R vezes I. Essa fórmula aqui, ela é a primeira lei de Ohm, tá? Nunca esquece. Se falar em primeira lei de Ohm, lembra lá, U é igual a R vezes I, tá? Segunda lei de Ohm. A segunda lei de Ohm ela é mais aplicada em casos onde envolve fios, tá? Então, quando tem um fio, esse fio ele também tem resistência. Pessoal, tudo tem resistência elétrica, tá? Por exemplo, se você quiser saber se tudo tem resistência, uma forma de provar isso é uma lâmpada, você pode segurar uma lâmpada ali e meter o dedo na tomada que você vai ver que a lâmpada não acende, tá? Mesmo se levando toda aquela descarga elétrica, não acende. Por quê? A corrente elétrica, ao passar pelo seu corpo, ela vai sofrer uma resistência. Então, a corrente elétrica ela não é o suficiente para acender a lâmpada. Então, nosso corpo tem resistência elétrica, um pedaço de plástico tem resistência elétrica, ferro, alumínio, todos os materiais têm resistência elétrica, tá? Então, para relacionar essa resistência, existe aqui a segunda lei de Ohm. Temos aqui, ó, a segunda lei de Ohm tem um fio. Esse fio aqui, ó, ele vai apresentar ali um comprimento, tá? Em uma área de secção transversal.
e nós vamos começar aqui com a área. Quando a gente fala em área, a gente está falando dessa área aqui referente à extremidade do fio. Essa área é chamada de área de secção transversal, ou então também chamada de área da bitola, tá? Área de secção transversal ou área de bitola. E é o seguinte, pessoal, o que eu quero dizer com essa área? Atenção, isso aqui é bem importante, que é o que mais cai. Olha, se você quer, por exemplo, eu sempre faço essa analogia. Se você quer, por exemplo, secar ali uma caixa de água. Essa caixa d'água que você vai secar, para secar com o máximo de velocidade possível, você vai usar o quê? Um cano de 25, que é aquele cano fino, ou você vai usar um cano mais grosso, um cano ali de 30, um cano de 40. Que cano que você usa? Um cano fino ou um cano mais grosso? Poder secar mais rápido essa caixa d'água, o mais rápido possível. Eu, pessoalmente, se eu fosse secar uma caixa d'água dessa, eu preferia utilizar um cano mais grosso, tá? Por quê? Porque quanto mais grosso o cano for, mais água ele vai passar. Então, essa área do fio significa no caso que quanto mais grosso for o fio, maior for essa área, mais elétrons vai passar por ele. Se mais elétrons passa, significa que a resistência é o quê? A resistência é baixa. Então, a resistência ela está relacionada com a área. Se eu diminuo a área, o que acontece? Diminuindo a área, a resistência aumenta, fica bem maior. Então, diminui a área, resistência aumenta a área, diminui a resistência. Então, a resistência e a área são grandezas inversamente proporcionais. Então, nós temos isso aí. Porém, é o seguinte, o fio também tem um comprimento, o comprimento L. Se eu aumento o tamanho do fio, a resistência, ela faz o quê? Ela aumenta. Fica mais difícil do elétron passar por todo aquele fio. Agora, se eu diminuo o tamanho do fio, a resistência, ela diminui. Então, resistência e comprimento do fio são grandezas diretamente proporcionais. Tá? Mas, como eu falei antes, cada material ele tem um comportamento, uma resistência. Então, outra coisa que vai influenciar aqui é o material. E como o material influencia, ele tem algo que chamamos de coeficiente de resistividade elétrica. Esse coeficiente é representado por essa letra aqui, que é chamado de ρ. Aí é o seguinte, pessoal. Nesse caso, a gente tem que saber que em nosso dia a dia, por exemplo, quando a gente está em nossa casa ali, aí normalmente tem uma tomada ali perto, você bota o seu celular para carregar, aí você fica, rapaz, mas a tomada está tão longe, eu queria que tivesse um carregador maior, um cabo maior. Por que as empresas não mandam um cabo maior? Aí o que acontece? Você vai lá no mercadinho e compra ali um cabo de 2 metros de comprimento e bota no carregador do seu celular. Quando você faz isso, olha o que vai acontecer. Botou um cabo maior, o seu celular ele não vai carregar por completo. Você bota ali e deixa a luz todinha, tá? Aí você vai reparar no dia seguinte que ele está com 80%, 90%. Por que ele não carregou por completo? Ele não carregou por completo devido ao fato de que, se você aumentou o tamanho do fio, a resistência elétrica aumenta também. Então, o certo para conseguir carregar ele completo, mesmo com um cabo grande, é um fio que seja o quê? Um fio mais grosso, tá? Com a área maior. Então, assim, ele ia conseguir ter o carregamento por completo. Dessa forma, nós temos o seguinte, a variação da resistividade com a temperatura. Essa resistividade, pessoal, a resistência, ela vai mudar com a temperatura do material, tá? Se a temperatura ela muda, a resistência também muda. E a fórmula vai ser essa daqui, tá? Eu não vou explicar direito ela não, pois o funcionamento dela é basicamente aquele mesmo funcionamento da dilatação final dos corpos. Não sei se vocês lembram, tá? Onde até a dilatação final é igual o comprimento final, aliás, o comprimento inicial somado com a variação da dilatação, tá? É a mesma coisa. Aí a ideia é o seguinte, a ideia é que quando um objeto de resistência R, ele muda a temperatura, ele vai mudar a resistência. Por exemplo, se você tem aí na sua casa um computador antigo, ou então um celular antigo, e você começa a mexer nele, você repara que quando ele começa a esquentar, ele faz o quê? Ele começa a travar. O seu celular trava, o computador trava.
Até mesmo televisão antiga, você está usando ela ali, e aí chega um momento que ela começa a travar. Principalmente essas mais novas, essas Smart, elas costumam travar muito, tá? Por quê? Porque elas acabam esquentando, e no momento que ela esquenta, a resistência interna dela muda. E essa resistência mudando, ela vai dar esses travamentos, tá? E aí é o problema. Então, a temperatura, ela influencia na resistência, tá? E é por isso que computadores, celulares, eles costumam travar bastante, tá? E com isso eu posso trazer aqui para vocês, ó, uma tabela. O que é essa tabela? Essa tabela traz alguns materiais, e esses materiais, eles têm o quê? Eles têm esse coeficiente aqui, que é de resistividade elétrica, e ele tem aqui o coeficiente de temperatura. Isso aqui você não precisa se focar muito mais nessa coluna, sim, que é a resistividade elétrica do material. Olha só, o alumínio, a resistividade elétrica dele é isso aqui, ó, 2,8 vezes 10 a menos 8. É um valor muito pequeno. E nós temos aí o cobre, o ferro, a prata, o tungstênio e o carbono. O que acontece? Desses itens, o maior que tem é o carbono. O carbono tem 3,5 vezes 10 a menos 5 ohms metro, tá? De resistividade elétrica. Significa que o carbono ele é um bom material para ser utilizado como resistor. Agora, aquele que tem uma resistividade bem pequena mesmo, ele não serve tanto assim para ser resistor. Por quê? Porque a corrente elétrica vai passar por ele com toda a facilidade. Então, esse aí é um exemplo aqui do alumínio. O cobre é um bom exemplo. Ó, cobre não é usado como resistor, tá? Cobre é usado como fio mesmo para transmitir corrente elétrica para sua casa, para transmitir corrente elétrica aí nos seus equipamentos elétricos, tá? O ferro só não é utilizado, tá? Embora que o ferro também tenha um coeficiente baixo, mas por causa da propriedade do ferro, que o ferro não é tão maleável assim como o cobre, tá? Aí nós temos a prata não é utilizada mais por causa do preço, né? Você sabe que prata, nossa, é muito caro, então não vale. O tungstênio, tungstênio já foi muito utilizado, principalmente aquelas lâmpadas que a gente tinha em casa, aquela lâmpada fluorescente, entende? Você botava lá no teto, parecia um sol, esquentava aqui só. Então, naquela lâmpada, aquele filamento que pegava fogo lá, é um filamento de tungstênio. A resistência dele é bem baixa. E como a resistência é baixa, o que ele vai fazer? Esquenta e muito. E aí acaba gerando aquele brilho. Então, seguindo aí, ó. Efeito Joule. Como eu acabei de falar, resistência, quando é submetida a DDP, ela acaba esquentando, né? Então, ele tem uma potência. A potência ela é dada como sendo U vezes I, tá? Então, potência U vezes I, nós sabemos que a DDPU é igual a resistência vezes I. Assim, nós temos um sistema. E, com isso, a corrente elétrica, nós podemos botar ela como sendo a DDP sobre a resistência. Então, a potência é igual ao quê? Potência é igual a U multiplicado por I. E esse I, olha só, eu botei U sobre R aqui, ó. Então, a potência ela pode ser encontrada como U ao quadrado sobre R. Aqui é uma forma de encontrar a potência. A outra forma é essa aqui, ó. Peguei U, que é igual a R vezes I. Então, a potência é igual a, no lugar desse U, eu coloquei R vezes I. E no final, encontrei que a potência é igual a R vezes I ao quadrado. Aqui nós temos uma forma de potência, tá? E aí, essa potência, pessoal, que vai ser utilizada, dissipada, ela é utilizada em alguns equipamentos elétricos, como o ferro de passar roupa, o chuveiro elétrico, tá? Então, à medida que o objeto ele vai esquentando, ele vai sendo submetido ali a uma certa potência, e essa potência é utilizada geralmente para aquecer alguma coisa, tá? Mas nós sabemos que o resistor está presente ali em vários equipamentos, então ele não é exclusivo somente para esquentar, tá bom? Então é o seguinte, ó, tem outros assuntos aqui que é a associação de resistores, mas eu vou deixar para a próxima aula, tá? Eu vou finalizar nossa aula aqui com a questão lá sobre resistores que eu estava falando para vocês, tá? Vou localizar aqui ela. E como vimos, a segunda lei de Ohm é determinada por essa expressão aqui, onde a resistência é igual ao coeficiente de resistividade multiplicado pelo comprimento do fio, dividido aí pela área. Agora aqui é só substituir os valores. Vamos repetir aqui. A resistência é igual
A resistividade elétrica do fio, no caso, a resistividade desse material aqui, foi dado no problema. Ele está informando aqui, ó, que a resistividade do cobre é de 17 ohms nanômetro. Então, eu vou colocar aqui os 17 nanômetros, tá? Multiplicado pelo comprimento do fio. O comprimento do fio foi dado aqui também, ó. O comprimento é de 0,5 nanômetros. Então, vou colocar aqui 0,5 nanômetros, dividido pela área. E a área em questão é esse aqui, ó. É 0,05 nanômetros quadrados. Então, vou colocar 0,05 nanômetros. Então, aqui, ó, você pode observar que nós temos N em cima, N vezes N e N embaixo. Eu vou fazer o seguinte, vou cancelar logo o N aqui e o N aqui para simplificar mais a questão. Então, vamos conseguir encontrar que a resistência tem que ser igual. Nessa divisão aqui, ó, 0,5 dividido por 0,05, eu posso cancelar esse zero aqui, ó, vai ficar 5, e eu vou cancelar esse aqui, e aqui embaixo fica 0,5. 5 dividido por 0,5 vai dar um total de 10. Então, vai ficar 17 multiplicado por 10. Isso aqui, N, né, nanômetro. 17 vezes 10 vai dar um total de 170. Então, nós temos 170 N. Então, a resistência é igual a 170 nano. 170 nano o quê? Como estamos trabalhando com resistência, a resistência tem que ser em ohms. Então, é 170 nano-ohms. Então, vou colocar aqui o símbolo de ohm. E está aí a resposta. Nesse caso aqui, a resposta certa é a letra A. Pois tá bom, pessoal. Pois é o seguinte, eu vou dar nossa aula como encerrada por hoje, tá? O nosso tempo já está ultrapassando aí o limite. Eu quero agradecer a presença de vocês. E esse material aqui eu vou disponibilizar para vocês aí no Google Sala de Aula, tá bom? Vou deixar disponível. E também vou colocar uma nova lista de exercícios lá. Eu peço que vocês façam ela, tá? Tentem lá fazer as questões para vocês ir treinando. Não vão tentar simplesmente deixar ali e não fazer não, tá bom? Certo. Foi muito bem. De nada. Pois. Muito bem. Tchau, pessoal. Até mais. Muito obrigado. Boa noite.